Olá, está no ar o Boletim Legislativo com as principais notícias desta quarta-feira. E para abrir o jornal de hoje, eu convido você a acompanhar o resumo que preparamos com os destaques da última sessão. Além dos debates de interesse público, os vereadores também apreciaram uma série de documentos em plenário. Durante a 16ª sessão do ano, os vereadores apreciaram uma série de documentos. Eram requerimentos e indicações que pediam serviços diversos, como manutenção de ruas e praças, limpeza urbana, tapa-buraco, podas de árvores, ronda policial e a aplicação de fumacê em alguns bairros, como medida de prevenção à dengue. Durante o período do pinga-fogo, os principais temas apresentados pelos vereadores foram fiscalização, educação, esporte e inclusão. O vereador Lino Bispo cobrou medidas da concessionária responsável pelo serviço de saneamento da cidade para resolver problemas de falta d'água na região sul. Um vídeo foi apresentado com reclamações de um morador. O vereador Dr. José Cláudio comentou sobre uma obra de drenagem em uma via da Zona Norte e também o impacto de algumas ações voltadas para educação e capacitação de jovens da rede pública. No tema da inclusão, o vereador Juvenil Silvério fez um convite para que a população participasse de um workshop de conscientização sobre a surdez. Nesse sentido, a Câmara criou uma frente parlamentar em defesa do deficiente auditivo e surdo. Já sobre o esporte, o vereador Fernando Petit parabenizou a equipe de goalball de São José pelo título da Supercopa, campeonato nacional da modalidade. Petit também destacou a certificação recebida pelo Hospital Francisca Júlia, que passa a ser um centro de referência no tratamento da dependência química no Vale do Paraíba. E discutindo sobre a história do país, o vereador Walter Hayashi apresentou um vídeo sobre a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, um movimento popular realizado em março de 1964. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E São José dos Campos agora vai contar com um complexo que vai reunir diversos departamentos e programas educacionais da cidade. O projeto, que recebeu o nome de Cidade da Educação, ainda vai abrigar um hub de inovação na área e também o novo prédio da Secretaria de Educação. Vereadores da Câmara estiveram na inauguração do espaço e defenderam a importância de ampliar o apoio e os investimentos no setor. Após 40 anos, a Secretaria de Educação e Cidadania de São José dos Campos está de casa nova. A partir de agora, a sede da pasta vai funcionar dentro da Cidade da Educação, um complexo localizado no bairro Flamboyant, que vai unificar departamentos, programas e projetos da Secretaria. O espaço foi inaugurado durante uma coletiva de imprensa, que contou com a presença do prefeito Felício Ramute, do vice Anderson Farias e do secretário Johnny Santos. Representando a Câmara, estiveram presentes o presidente Robertinho da Padaria e os vereadores Fabião Zagueiro, Juvenil Silvério, Marcão da Academia, Renato Santiago, Rafael Pascucci e Zé Luiz. A intenção é que o novo espaço melhore a eficiência dos serviços da educação. À medida que os profissionais que trabalham nesse projeto, estando no mesmo espaço, eles podem trocar experiências, podem, a partir dessa interação, criar novas soluções para o município. Então, tem tudo a contribuir muito para a nossa dinâmica. Além da sede da Secretaria de Educação e Cidadania, o novo espaço também vai abrigar o programa Decolar, o Centro de Inovação e Tecnologias Educacionais e o Centro de Educação Empreendedora, o CEDEMP. O novo prédio conta também com um hub de inovação, um espaço de coworking onde empresas poderão criar projetos e soluções para a melhoria do ensino em São José. O edital de credenciamento das empresas interessadas em participar do hub já foi lançado e os projetos aprovados poderão atuar fisicamente no espaço. Nós temos uma capacidade, a gente consegue abrigar ao mesmo tempo em torno de 6 projetos na rede municipal através do Hub de Inovação e ele pode, sendo habilitado, atuar por 12 meses, podendo ser renovado por mais 12 meses em parceria com a Rede Municipal de Educação. Para os vereadores que estiveram no evento, o novo complexo será importante para o desenvolvimento da educação na cidade. Um ganho para a nossa cidade. Nossa cidade já é bem reconhecida quando se fala de educação, a gente que ouve muita população, com relação às nossas escolas, às nossas creches, a parte pedagógica, nossos professores são muito bem treinados. Então agora com esse prédio inovador abrindo aqui, então, eu tenho certeza que vai ainda melhorar mais ainda a questão da educação na nossa cidade. Quanto mais investimento você tem na educação,
no funcionalismo, no serviço, mais a nossa educação cresce. Quando a gente vê uma estrutura dessa e vê o serviço que é prestado, a gente tem que aplaudir, acompanhar e levar para todo o Brasil. Os parlamentares também acreditam que o novo espaço pode auxiliar o trabalho da Câmara, tanto na fiscalização quanto na criação de projetos na área. É a nossa função fiscalizar o executivo, então precisamos entender o que está sendo aplicado dentro das escolas. E nesse espaço, logicamente, é muito mais fácil para que a gente possa também entender toda a metodologia que é aplicada na escola. E eu tenho certeza que esse espaço novo vai trazer novas ideias que com certeza virarão novas leis que se tornarão um legado para o nosso município. Então o papel da Câmara é importantíssimo para que não seja uma política de governo, e sim uma política permanente em nosso município. Com a inauguração da Cidade da Educação, o município espera melhorar o resultado do trabalho desenvolvido na área. A gente espera que tudo isso seja revertido em qualidade e melhoria de atendimento para os nossos alunos. E a gente segue agora para falar de emprego, sempre bom, né? Então vamos ver na nossa agenda de serviços as vagas de trabalho disponíveis no PAT de São José? O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de arquitetura, ajudante de obras, ajudante eletricista, almoxarife, aprendiz de mecânico, assistente comercial administrativo, assistente de cobrança, assistente de recursos humanos, atendente de balcão, atendente de bar, auxiliar confeiteiro, auxiliar de caça de escorpiões, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de planejamento, auxiliar de produção de salgados, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de tráfego, auxiliar em saúde bucal, balconista, caldeireiro, carpinteiro, carpinteiro de obras, caseiro, chefe de cozinha, corretor de imóveis, costureira, cozinheiro, cuidador de idosos, cumim, eletricista bobinador, eletricista de força e controle, eletricista montador, encarregado de instrumentação, funileiro industrial para parada, garçom, gerente de fábrica, gerente de projetos, instalador de sistema eletrônico, isolador, isolador funileiro traçador, lavador de automóveis, manutenção predial, mecânico ajustador, mecânico alinhador, moldador de plástico por injeção, montador de andaimes, montador eletroeletrônico, montador mecânico, motorista carreteiro, motorista de MUNC, motorista de van, operador de dobradeira, operador de guilhotina, operador de logística, operador de manutenção, operador de máquina corte a laser, operador de máquinas multifuncional, operador de moto niveladora, operador de torque, pedreiro, pintor industrial, poceiro, projetista de móveis planejados, projetista elétrico, projetista mecânico, promotor de vendas, rasteleiro, refratarista, serralheiro, servente de obras, soldador TIG-ER, supervisor de equipe de manutenção, supervisor logístico, técnico de materiais, técnico de planejamento, técnico em eletromecânica e combustão, técnico em eletrotécnica, técnico em informática interno e externo, técnico em instrumentação, técnico em secretariado, técnico em segurança do trabalho, tubista, vendedor, vendedor autônomo, vendedor externo, vendedor porta a porta e vigia de espaço confinado. Ainda há vagas para pessoa com deficiência, nos cargos de atendente de lanchonete, repositor de mercadorias, operador de telemarketing e vendedor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E a Frente Parlamentar pela Rede de Inclusão do Deficiente Visual realizou a primeira reunião na Câmara. O encontro mobilizou o debate sobre como o poder público pode atuar para garantir políticas públicas a essa parcela da população. Além dos parlamentares, a reunião contou com a presença de deficientes visuais, que apresentaram pedidos e reivindicações.
Cerca de 20 pessoas com e sem deficiência visual se reuniram na Câmara Municipal de São José dos Campos para cobrar medidas do Poder Legislativo para a retomada do atendimento especializado às pessoas com deficiência, realizado na cidade pelo Hospital Provisão. Este foi o assunto apontado na primeira reunião realizada pela Frente Parlamentar pela Rede de Inclusão do Deficiente Visual. A pedagoga e psicopedagoga Maria Gorete Cortez, que é deficiente visual, fez vários apontamentos no encontro. Vale ressaltar que centenas de pessoas foram atingidas direta e indiretamente com o fim dos atendimentos do Hospital Provisão há 6 anos. Que São José, como pioneiro, que já capacitou até outras cidades, que volte a ter um serviço de qualidade. E não é nem em função de voltar simplesmente, mas é para dar qualidade de vida, reabilitação, educação de qualidade e fazer com que as pessoas com deficiência visual, associadas ou não a outras deficiências, tenham todos os direitos assegurados, conforme legislação, conforme Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Nada sobre Nós Sem Nós, conforme a Lei Brasileira de Inclusão. Na ocasião, estiveram presentes os vereadores Dulce Rita, Juliana Fraga, Fernando Petiti, Renato Santiago, Júnior da Farmácia, Milton Vieira Filho e Marcão da Academia. A vereadora Dulce Rita reforçou quais serão os próximos passos da frente. Agora daqui nós vamos ter desdobramento, fazer reuniões com as outras secretarias, principalmente da educação, porque nós vimos um depoimento de uma mãe hoje, que a criança tinha um treinamento que não tem mais, que está com um monte de problemas por falta dessa reabilitação, uma criança de 4 anos, e também vimos aí umas pessoas de idade que estão também necessitando dessa habilitação. O próximo encontro da frente com os munícipes está previsto para o dia 5 de abril. E eu acho que é importante trazer isso para a sociedade, discutir com a sociedade e mostrar as dificuldades pelas quais essas pessoas estão passando. E que o poder público tem que cuidar, prestar atenção e dar todo apoio para essas pessoas, certo? Que é um problema principalmente de humanidade, de inclusão, de amor, de carinho. E agora a gente fala da pandemia de Covid-19. Vamos ver no nosso boletim epidemiológico os números atualizados da doença aqui na cidade. E está cada vez mais difícil economizar nas compras do dia a dia, né? Além da alta no gás, combustível, energia, os brasileiros também têm que conviver com o aumento nos preços dos alimentos. Para nos ajudar a entender por que tantos produtos ficaram mais caros, a gente pediu a ajuda de um economista e também de uma nutricionista que vai dar dicas de como substituir os itens mais caros da cesta. O assunto é unânime em todo lugar. Os preços dos alimentos estão nas alturas e a população faz o que pode para driblar os preços exorbitantes. O alimento tá caro, né? Mas a gente tem que dar, como é que se diz, um jeitinho, né? Jeitinho brasileiro. Às vezes eu até deixo de comprar, senão não dá, né? Em apenas um ano, o preço da cesta básica registrou um aumento de 11,5%. E aí não tem jeito. Ou o consumidor deixa de comprar alguns alimentos, ou ele precisa dar seus pulos para conseguir substituí-los. As maiores altas, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, foram a cebola, a batata, o tomate e o café moído. O economista William Retamiro explica que fatores como a crise hídrica, aumento da gasolina e da energia elétrica têm influência na elevação dos preços.
Bem, esse número ele era relativamente esperado quando a gente analisa principalmente os custos de produção, né? Que daí a gente vai falar tanto da questão logística como os combustíveis, com essa questão da paridade de preço internacional, que afeta diretamente a logística modal no Brasil, que é a rodoviária, associada à questão do câmbio, que ele está elevado. E do outro lado, que são os custos de produção, como, por exemplo, energia elétrica, né, que é um dos preços administrados pelo governo. E isso decorrente também de várias situações climáticas, com a estiagem e tudo mais, que faz com que haja uma necessidade maior do uso de fertilizantes, que é um outro item que nós estamos com escassez ultimamente, e também a necessidade de importação de algumas nutrientes, né, rações, coisas do tipo, para poder trabalhar, porque nós não temos algumas chuvas suficientes. William ainda ressaltou que a alta da inflação, como já esperada, afetou em maior grau as famílias mais pobres, reflexo da desigualdade social do nosso país. O IPEA, né, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, quando ele analisa a inflação por faixa de renda, ele vê que a faixa de renda mais pobre, que é a que ganha aproximadamente menos de R$ 1.700 por mês, né, para o domicílio, né, para a família como um todo, ela teve uma inflação de aproximadamente 10,7%, enquanto a faixa de renda alta teve na casa dos 9,5% aproximadamente. Para o vereador Fernando Petit, integrante da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, um dos caminhos para minimizar os efeitos da crise e os impactos na alta dos preços é investir em capacitação profissional. Outra alternativa, segundo o parlamentar, é ampliar as hortas comunitárias. Primeiro é você qualificar e criar leis que possam fazer com que o cidadão volte ao mercado de trabalho. Também, eu sempre incentivei, a gente tem um trabalho muito forte de incentivo a hortas comunitárias, né? A horta que serve para que você possa plantar dentro da sua casa, dentro de um terreno, o espaço pequeno ou grande, para que você possa usar esse alimento, né, em consumo próprio para os seus familiares, também vender para o mercado próximo à sua residência ou para um restaurante de bairro, e faz com que você também eleve a autoestima da pessoa que está desempregada, não tem um alimento dentro de casa, mas ele começa a cultivar esse alimento e aí ele cria a dependência dele fica bem menor. E para tentar dar mais opções às famílias, convidamos a nutricionista Stephanie Guzmão para dar algumas dicas de como reaproveitar ou substituir alguns alimentos que estão mais caros. E é possível, viu? Mais barato em relação à mistura e ter uma condição mais barata, opções vegetarianas, ela entra como uma opção aí de substituição dessa carne no momento que estiver muito caro. Então, por exemplo, utilizar ali o grão de bico, a ervilha, lentilha, fazer hambúrgueres, almôndega, desses tipos de alimentos, dessas leguminosas, é uma coisa interessante. O molho de tomate está muito caro, utilização da melancia, a gente tem ali muito riquíssima em antioxidantes, em licopeno, e também vai ter ali a gente consegue fazer o molho de tomate a partir da melancia. Então é uma forma ali que pode ser feito, baratear as coisas, né? A parte branca dessa melancia também é riquíssima em citrulina, então ela pode ser utilizada ali em preparações salgadas, então tem várias formas de ser utilizado o alimento na sua forma integral. E legais as dicas, né? Realmente, nesse momento de alta nos preços, o importante é se reinventar e apostar nos alimentos mais em conta. O bolso agradece. E como será que vai ficar o tempo hoje, hein? O calor ainda mantém? Isso a gente confere na previsão para a tarde desta quarta e também amanhã. A tarde desta quarta-feira é de tempo nublado e quente. Não deve chover. A temperatura máxima atinge os 31 graus, mínima 19. A quinta amanhece com sol entre nuvens e chove durante a tarde e noite. Máxima de 28 graus, mínima 20. O Jornal de hoje termina aqui. Eu agradeço a sua companhia. Tenha uma ótima quarta-feira e a gente se vê amanhã, hein? Um abraço.